Mateus 7 diz: Não julguem e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É uma passagem muito interessante que nos fala como muitas vezes tentamos ser referência em algo e moldar os outros à imagem de perfeição que nós mesmos estabelecemos. E é complicado fazer isso porque muitas vezes nem nós nos adaptamos a esse modelo de perfeição. Talvez nas aparências, né? A gente se coloca como perfeitos em alguma característica, alguma atividade, alguma posição. A gente se veste para aquilo, a gente se molda para aquilo, porta para aquilo e passa a exigir dos outros uma espécie de limite mínimo que muitas vezes os outros não podem alcançar, né? Sem ver que a gente na prática, no dia a dia, pode estar omitindo aquelas regras que nós mesmos estabelecemos. E isso vale para tudo na vida. Isso gera um julgo desigual, porque você passa a tirar a paz dos seus irmãos, tirar a paz dos seus colegas, tirar a paz dos familiares, né? Trazendo para eles cobranças de como deveriam ser, cobranças do que deveriam fazer, de atitudes, sem a gente cumprir aquilo, sem a gente necessariamente ser uma referência naquilo. Então, uma das coisas que Jesus nos ensina durante a vida dele é a gente guiar pelo exemplo, é a gente fazer pelo exemplo, a gente criar um ambiente. Então, por exemplo, digamos que você cobra muito uma pessoa porque ela não lava a louça. Você faz muitas tarefas, essa louça tem que estar lavada e é imprescindível que isso aconteça. Essa pessoa, por algum motivo que seja, não lava, né? Seria interessante você guiar pelo exemplo, porque o objetivo de lavar a louça é ter a louça limpa. Então, estabelecer como meta ter a louça limpa e você agir também dentro dessa meta para que essa meta seja estabelecida. E dessa forma você é um agente de transformação, porque aí você não joga para o outro a responsabilidade das coisas que deveriam ser feitas, você traz para si, e como modelo os outros vão observar você fazendo o que é correto, e vão buscar o que é correto também. Eu usei a louça como exemplo, mas pode ser para qualquer coisa na vida. Como é que você pode guiar pelo exemplo? Como é que você, de repente, pode ser um exemplo dasquelas características que Jesus colocou para a gente no Sermão do Monte, de generosidade, que é de partilhar as coisas com o próximo, de misericórdia, de busca à justiça, das coisas que são corretas. Porque se as outras pessoas normalmente vêm cobrar de você um posicionamento em relação à misericórdia, em relação à generosidade, e isso acontece constantemente, talvez o problema não esteja nas outras pessoas, talvez esteja em você mesmo. E é um bom ponto para a gente refletir, né? Como que a gente tem carregado o evangelho na nossa vida. Da mesma forma, isso também é uma reflexão para a gente ser misericordioso. Para a gente não colocar, não fazer julgamentos, né, no outro à medida que a gente vive a vida. E a gente pode ser generoso, a gente pode ser gracioso, misericordioso, da mesma forma que Jesus, primeiro na cruz, derramou graça e misericórdia sobre nós, perdoando os nossos pecados. Nós também podemos perdoar o próximo por coisas que a gente julga serem falhas, que às vezes são falhas pequenas, mas a gente deixa tirar a nossa paz. Às vezes uma coisa está fora do lugar, uma louça que não foi lavada, uma coisa tão simples, e isso rouba a sua paz. Não deixa isso roubar a sua paz. Vamos ser agentes de transformação. Vamos reatar os laços da paz, sermos generosos e misericordiosos uns com os outros. Vamos liderar pelo exemplo.
trazer Jesus sempre à discussão, sem discussões, apenas na conversa. Mas você não pode esperar que o outro tenha esse posicionamento para depois você ter. Ou seja, quer dizer, as forças externas é que determinam como você vai ser, é o humor do outro, é o que o outro faz que vai dizer quem você é. Se for assim, você já se torna um escravo. Porque qualquer coisa que o outro faça de errado, tira a tua paz, não deixa você fazer nada. Então, lidere pelo exemplo. Seja você um agente da paz, traga você alegria, traga você graça, traga você transformação. E o outro vai enxergar isso. E ele vai glorificar a Deus quando vê que a mudança que Deus vai estar fazendo na sua vida. E com certeza ele também estará mais aberto e receptivo para ouvir sobre Jesus, que é o mais importante. E essa mensagem, Jesus também traz como um alerta. Porque se você não ouve essas palavras para o bem, no sentido de ser generoso, de liderar pelo exemplo, de agir com misericórdia com os irmãos, não colocar sobre os irmãos um julgamento pesado, um fardo pesado de que dificilmente você carrega, ele diz que assim mesmo você será julgado, assim mesmo você será analisado. Se você coloca determinados padrões para um estilo de vida, é com esses padrões que você determina como necessários para viver que assim Deus o julgará. Porque você coloca, digamos, a louça sempre tem que estar lavada. É assim que você vive? É isso que Deus vai analisar. Se aquilo que você coloca sobre os outros, você coloca também sobre você. Então, se você coloca sobre os outros um peso que você não quer carregar, coloca sobre os outros atividades que você não quer fazer, coloca sobre os outros fardos pesados que você não suportaria carregar, alguma coisa errada está acontecendo. E dessa forma você será analisado. Agora, imagine que complicado ser pesado como injusto na balança de Deus. Então, irmão, ouça as palavras de generosidade, de amor ao próximo. Vamos se liderar pelo exemplo, vamos ser generosos, vamos agir com graça. E essa será a medida que Deus trará para nós. Graça.